quinto e último dia da Semana do Meio Ambiente da URGS, 2021. Eu sou Rafael, engenheiro agrônomo do Departamento do Meio Ambiente e Licenciamento do DEMALIC, e nós, do DEMALIC, ficamos muito gratos com a sua participação. Este evento, que está acontecendo entre os dias 7 e 11 de junho de 2021, é muito importante no sentido de dar continuidade aos esforços históricos da URGS em promover e implementar a cultura de sustentabilidade, a conscientização sobre a preservação e a gestão ambiental na comunidade universitária. O evento também é realizado em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorre anualmente em 5 de junho. Hoje nós receberemos o professor médico veterinário Marcelo Neller Aliev, com a palestra O Manejo de Fauna Silvestre, experiência com o projeto Preserva na URGS. Antes de passar a palavra ao palestrante, alguns recados importantes aos ouvintes sobre o evento. Caso alguém esteja com dificuldade de ver imagens, indico sair e entrar no evento novamente, pois sua rede pode estar com oscilações na conexão. A gravação das palestras e demais documentos serão disponibilizados na página do evento da URGS. Para a obtenção do certificado de participação no evento, será necessária a presença em, no mínimo, 75% dos encontros. A frequência é avaliada de forma direta através do Uniconf, pelos organizadores do evento, não sendo necessário o preenchimento de lista de presença pelos participantes. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento aqui no bate-papo ou também através do microfone, inclusive durante a palestra. E ao final da palestra também teremos um espaço para a manifestação dos ouvintes. Com isso dito, então, eu passo a palavra ao professor Marcelo, para que ele possa iniciar a sua palestra. Tenham todos um bom evento. Bom, gente, uma boa tarde a todos. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Gostaria de, inicialmente, agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeito por ter sido convidado para participar desse evento. Eu acho que é um momento muito importante, né, que a gente sempre tem que saudar e aproveitar o evento para melhorar realmente as questões ambientais, né, que nos cercam, né? Eu acho que isso é o grande papel, né, de nós, enquanto sociedade, buscar sempre avançar e trazer melhorias para o nosso dia a dia. Isso certamente vai repercutir na nossa saúde física, saúde mental, né, e a saúde do mundo onde a gente vive, né? Então, queria agradecer também especialmente a Gisele, do DEMALIC, que foi a pessoa que me fez o convite, né, e eu, mais uma vez, de pronto aceitei, porque realmente é sempre um orgulho, né, quando a nossa universidade nos chama, né, para poder, de alguma forma, mostrar o nosso trabalho, né, e tornar público, né, as atividades que são realizadas dentro da nossa universidade, que nem todo mundo tem conhecimento. Então, mais uma vez, eu vou só passar aqui a compartilhar a janela para a gente poder fazer a apresentação, só um pouquinho. Ok. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Beleza. Estão conseguindo ver o slide inicial? Sim, tudo certo. Tá bem. Tá bom, Rafael, obrigado. Então, assim, fiquem super à vontade para me interromper durante a apresentação. Eu tentei montar uma apresentação bem interativa, assim, e com bastante imagens, né, porque eu acho que é uma forma de facilitar o entendimento e, de alguma forma, até também tornar essa conversa realmente mais informal, né? Afinal de contas, a gente está entre colegas, né, entre pares aqui da universidade, e vocês fiquem super confortáveis, mais uma vez, de interromper, de perguntar, de trazer alguma informação, né, ou de trazer algum exemplo, alguma coisa que a gente pode aproveitar na nossa conversa aqui. Então, acho que esse é o momento que a gente tem, justamente de bate-papo, para que a gente possa efetivamente avançar em relação a isso, tá? Muito bem, então, o que a Gisele, né, e a equipe organizadora da Semana do Meio Ambiente, né, tinha me pedido é que eu apresentasse um pouco o Preservas, né, que é o nosso
núcleo de conservação e reabilitação de animais silvestres, que a gente tem junto à Faculdade Veterinária da URGS, né? E ele já existe desde março de 2005, né? Então ele tem já um longo período de existência. Obviamente que ao longo de todo esse período ele sofreu muitas alterações, muitos ajustes, né? Foi sendo ampliado, né? A sua função, a sua abrangência, né? E a gente hoje já, depois de 15 anos, né, de mais de 15 anos de existência, já estamos numa realidade muito diferente, muito melhor do que nós tínhamos, e obviamente sempre procuramos e vamos almejar sempre melhorar ainda mais o nosso dia a dia, né, para poder oferecer para os nossos animais, né, silvestres, para a sociedade, para os nossos alunos, né, uma oportunidade, né, de melhoria, né, do nosso ambiente. Tá? Então, o Preservas, tá? Ele é, então, esse chamado Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres. Tá? Ele é coordenado por mim, né, mas ele, obviamente, que ele tem um grande grupo, né, de pessoas que se envolvem, né, porque quando a gente fala em trabalhar com animais silvestres, com atendimento de animais silvestres, né, a gente tem que lembrar que isso demanda, né, muita dedicação, né, demanda quase que uma dedicação exclusiva, né, afinal de contas o animal precisa receber todos os cuidados ao longo da sua internação, do seu manejo, né, para que de alguma forma a gente consiga oferecer para ele o melhor, né, e o que de melhor tem para que ele possa ser reabilitado. Né? Então, o grupo é bastante grande, a gente usa a estrutura do Hospital de Clínicas Veterinárias, tá? Então, é o hospital que dá todo o suporte para o Preservas, para que ele possa, de alguma forma, realizar esses atendimentos aos animais silvestres. Né? A gente não atende só animais silvestres, né, mas o foco inicial, né, e o foco principal do Preservas é o atendimento a animais silvestres. Tá? Então, a gente, ao longo desses mais de 15 anos de existência, a gente instituiu a residência em animais silvestres, né, que foi, eu diria, o marco, né, para que a gente pudesse passar de estágio, né, pular de fase, vamos pensar assim. Né? Afinal de contas, o fato da gente ter 2 residentes junto com a gente, né, e entenda-se residente, é que os médicos veterinários que já são formados, que fazem um processo seletivo e que permanecem com a gente ali por 2 anos, né, e que são os responsáveis pelo atendimento, né, dos animais que são recebidos dentro do Preservas. Então, a gente já tem mais de 10 residentes que passaram por nós, né, e que foram formados, né, e que prestaram muitos e relevantes serviços ao atendimento de animais silvestres dentro do Preservas. Né? Então, atualmente nós temos 2 residentes, a Flávia e a Vitória, né, que são as nossas residentes. A Flávia é a nossa R2, né, já é residente do 2º ano, e a Vitória é a nossa R1, que é, então, a nossa residente do 1º ano. Né? E junto também, a gente tem os pós-graduandos, temos os bolsistas de extensão, né? O Preservas, ele surgiu como uma ação de extensão, né? Então, ao longo também da sua existência, a gente sempre teve vinculado ao Preserva um número que variou entre 2 e 4 bolsistas de extensão, né? Isso também é importante, a gente tem o apoio, né, da Pró-Reitoria de Extensão para viabilizar as nossas atividades, né? E também, né, ao longo de todo esse período, a gente tem um número muito grande de alunos da graduação que se envolvem com as atividades do Preservas, né? Obviamente que todos ganham, né, com essa participação, né? O Preservas ganha com a colaboração, né, dos alunos para a manutenção do seu dia a dia, né? E os alunos ganham, né, com a oportunidade de conviver, né, e realizar treinamento, né, envolvendo os animais que são atendidos ali no setor. Né? Então, qual é o nosso grande objetivo enquanto grupo? Né? É justamente preparar médicos veterinários e capacitar esses médicos veterinários para fazerem o atendimento
né, aos animais silvestres, essencialmente, mas também a animais domésticos não convencionais e animais exóticos que eventualmente possam chegar no nosso dia a dia. Tá? Então, essa é o grande norte do nosso grupo, né? Então, além de fazer o atendimento também, né, como não poderia deixar de ser, é fazer a formação de pessoas, né, em nível tanto de pós-graduação quanto de graduação. Então, esse é o nosso grande objetivo. Eu sempre digo que se não fosse os alunos, né, tanto pós-graduandos quanto graduandos, a gente não tinha uma razão para existir, né, porque nós estamos lá justamente para formar essas pessoas. Né, e eu tenho muito orgulho de dizer que ao longo desses mais de 15 anos de existência, a gente formou muitos médicos veterinários, muitos profissionais altamente capacitados e que já estão hoje distribuídos aí em todo o Rio Grande do Sul e Brasil, atuando na área de animais silvestres. Né? Então, isso é uma coisa que é interessante, porque além da gente prestar o atendimento para esses animais, o que é muito, muito nobre, né? A gente também tem essa outra característica, né, que é formar novas gerações de profissionais preparados, né, para fazer esse atendimento. Tá? Então, essa é uma questão muito importante que a gente nunca perde de vista. Né? A gente sempre faz questão de que a presença, né, dos nossos alunos é fundamental para o nosso dia a dia. Muito bem, e como eu falei para vocês, né, o Preservas ele está dentro, né, do HCV, né, dentro do Hospital de Clínicas Veterinárias. Ele é uma parte do HCV. Né, então, ele tem, né, essa grande vantagem, né, que está inserido no HCV, proporciona a questão dos atendimentos, a questão dos exames laboratoriais, dos diagnósticos por imagem, dos procedimentos cirúrgicos. Então, a gente usa toda essa estrutura, né? E por mais que ele seja coordenado por mim, né, todos os professores que estão nas dependências do HCV, e mesmo os que não estão nas dependências do HCV, né, mas que têm conhecimento, né, e que possam contribuir com isso, são chamados, né, para, de alguma forma, se envolver com a nossa rotina. Né? Então, a gente procura também, de alguma forma, agregar mais conhecimento, né, e diversificar, né, esse conhecimento com todas as pessoas que estão dentro do HCV, dentro da faculdade veterinária, e mesmo também pessoas e colegas profissionais que estejam fora da estrutura da faculdade veterinária. Né? Então, isso é uma questão bem importante. Né? E a gente tem um perfil, né, justamente por estarmos dentro do HCV, né, de sermos um local onde é muito comum receber animais silvestres, né, com casos bem complexos, né, bem difíceis, bem desafiadores. Né. Essa é uma característica bem importante do Preservas. Né. A gente atende um número grande de animais, mas também atende animais, né, que têm uma demanda, né, veterinária muito intensa. Né. Então, eu sempre digo que nós somos um hospital secundário ou terciário envolvendo animais silvestres. Né. Nem todos os casos mais simples chegam para a gente. A gente muitas vezes recebe casos muito complexos, animais com fraturas, animais com feridas extensas, animais com lesões muito graves e que aí, felizmente, pelo fato da gente estar dentro de um hospital veterinário, a gente consegue prover, né, e consegue oferecer para ele uma condição maior de reabilitação. Né? Mas, obviamente, né, que nem sempre o desfecho é o que a gente deseja. Né? É relativamente frequente a gente ter, né, uma taxa de óbito relativamente grande em virtude de uma série de situações que envolve, né? Principalmente a questão do grau de lesão que os animais acabam chegando para a gente. Né? E isso é uma questão que a gente também tem sempre que se dar conta. Né? Eu sempre falo com os meus alunos, né, para que a gente mantenha o foco, mantenha a concentração, mantenha a expectativa, né? Mas também saiba, né, que, de alguma forma, infelizmente, nós temos uma taxa de problemas, entre aspas, de complicações, de perdas, né, relativamente grande quando se compara com animais domésticos, em virtude, né, justamente de estarmos trabalhando com animais silvestres. Né? Então, isso é uma situação que a gente também acaba, de alguma forma, convivendo. Né? Então, né, claro, agora nós estamos vivendo uma época de pandemia, então isso de alguma forma acaba sendo, vamos dizer assim, atrapalhada, né, na questão do nosso dia a dia, né, pela questão da presença, né, impossibilidade de a gente receber alunos
nas nossas dependências, então isso de alguma forma trouxe algum prejuízo, né? Mas a gente nunca deixou de atender esses animais, né? Justamente porque são animais que precisam, né, desse atendimento, né? Independente da gente estar ou não estar em pandemia, os animais continuam sendo atropelados, continuam batendo em vidraça, continuam se machucando, continuam sofrendo algum tipo de trauma e que eles precisam ser atendidos. Então, a gente, ao longo de todo esse período, também continuou e manteve os atendimentos a esses animais. Tá? Aqui eu tenho uma foto, essa foto até não é tão recente, né, mas é só para mostrar, na verdade, uma parte da equipe, né, que faz parte do Preservas, né, então a gente tem um número relativamente grande de pessoas, né, na sua maior parte são mulheres, né, até porque a veterinária, nos dias atuais, ela tem quase 80% dos alunos são mulheres, então a gente recebe muitas mulheres no Preservas, né, e isso é bom, né, porque tem a sensibilidade, tem o cuidado, tem a atenção que elas conseguem prover, né, isso é fundamental. E aqui a gente tem uma foto de um grupo, acho que é de 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? O pessoal, então, ali na entradinha do setor, né? Então, mostrando, né? Todo mundo com a camiseta do Preservas. Então, acho que essa é a grande unidade, né? E a gente tem a alegria, né? De que muitas pessoas ficam com a gente ali por praticamente toda a graduação, né? Entram lá no 2º, 3º semestre acompanhando Preservas e saem, né, depois de 3, 4 anos, né, de estágio com a gente, né? Então isso é muito importante, né, porque de alguma forma a gente consegue fechar o ciclo, né, formar pessoas preparadas, né, para fazer o atendimento, né, e isso é o nosso grande desafio, né? E uma coisa que também é legal é a dinâmica, né? Ou seja, a cada semestre existe também a troca, né? Sai um estagiário, entra outro, então a gente também de alguma forma consegue sempre oferecer, né, para um número relativamente grande de pessoas, oportunidade de atender, de ter a experiência, né, de pelo menos um semestre de atividade nos atendimentos aos animais silvestres que são recebidos dentro do nosso Preservas. Tá? Então, isso é muito legal e a gente sempre tem muito orgulho do nosso trabalho, né? Estamos sentindo falta, infelizmente, com a questão da pandemia, né? Dessas reuniões, desses encontros, né? Que a gente sempre procurava fazer para manter o grupo unido, né? E sempre focado na mesma situação, né? Mas esperamos que em breve a gente consiga, de alguma forma, voltar ao mínimo da normalidade que a gente sempre deseja. Tá bem? Bom, e aí, então... Aqui tudo começou, né? O Preservas começou no Seclimar, tá? Por que isso, né? Na verdade, né, eu não sei se, claro, o público é bem heterogêneo, né? Talvez nem todo mundo tenha tido a oportunidade de visitar o Seclimar, né? Mas logo que eu entrei na URGS em 2004, né? Então também já faz um bom tempo, né? O Seclimar sempre atendeu animais silvestres, né? Tinha animais lá internados, né? E naquela época, né, ele não possuía veterinários. Tá? Tinha pessoas que se envolviam, colaboravam, né, de maneira voluntária para o atendimento veterinário dos animais lá do Seclimar, de Imbé, né? Mas era, como falei para vocês, era uma situação voluntária, né? Era uma questão de que, quando havia necessidade, era solicitada essa ajuda, né? E logo que eu entrei, né, até porque eu tinha né, o interesse na área de animais silvestres, eu fui convidado pelo então diretor Pádua e pelo professor Hennemann, que era então o reitor da universidade, para tentar fazer uma parceria com o Seclimar e que a faculdade de veterinária, de alguma forma, pudesse fazer os atendimentos aos animais que eram recebidos no Seclimar e que precisavam de cuidados veterinários. Né? Então, a partir daí, isso foi um desafio, vamos chamar assim, né, para a gente, né, organizar. Né? E aí a gente fez uma convocação, né, junto dos alunos da faculdade de veterinária, né, para ver se eles tinham o interesse de montar um grupo, né, para isso. E efetivamente, claro, né, assim que a gente divulgou, né, houve uma grande procura e nós formamos o chamado Seclivet,
tá? Nós não éramos o Preservas aí, nós nos tornamos o chamado Seclivet, né? Justamente o que era isso? Era o grupo de veterinários que atendia os animais do Seclimar, né? Então, nada mais lógico do que nós nos chamarmos de Seclivet, tá? E a gente assim fez, a gente por muito tempo ficou responsável, né, pelas atividades envolvendo animais lá no Seclimar, né? E isso foi muito produtivo, né? A gente passava muito tempo lá no Seclimar, nas férias de inverno, férias de verão, né, para prover, né, o atendimento aos animais que chegavam lá, né? E isso foi um divisor de águas, né, em relação à formação das pessoas, dos alunos, as oportunidades que cada um de nós teve para conhecer essa realidade, né? Então, aqui tem uma imagem, né, que mostra os nossos alunos da graduação, né, que faziam estágio durante as férias de inverno e de verão lá no Seclimar, né? Aqui o CERAM, que é justamente o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres Marinhos lá do Seclimar, né? E aqui a gente tem um lobo marinho, né, sendo solto, né, então sendo devolvido ao mar, né, depois dele ter sido, de alguma forma, tratado, manejado lá no Seclimar, né? Então a gente trabalhou muito nesse local, né, porque naquela época ainda não tinha o veterinário lá, tá? Então isso foi um trabalho intenso, né? Provavelmente, não sei, né, do grupo aqui, talvez tenha pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o Gordo, né? O Gordo era um leão marinho que morava, né, que residia lá no Seclimar, né, um leão marinho muito grande, né, devia ter em torno dos 200 a 300 quilos, né, e que ficou lá no Seclimar por muitos anos, né? E a gente fazia a manutenção, né, do Gordo, né, vamos pensar assim, a manutenção veterinária do Gordo, né? Então a gente periodicamente, né, pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, dependia, anestesiava o Gordo, né, para fazer, então, coletar sangue, fazer exame, coletar suaves, então fazia uma série de coisas que eram bem importantes, né? E o Gordo viveu por muitos anos, né? Acho que morreu faz acho que uns 2 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, né? E ele, então, foi provavelmente o grande responsável, né, pelo surgimento do Seclivet inicialmente e depois do Preservas, né? Então aqui está uma parte da equipe, né, hoje todos já formados, veterinários, professores de várias universidades, né, que tiveram a oportunidade de estar com a gente lá para realizar o manejo, né, no Gordo e em todos os outros animais que a gente recebia lá no Seclimar. Aqui, né, essa aqui também, para quem conhece a região de Imbé, né, o pôr do sol, né, maravilhoso que a gente tem, né, atrás do Seclimar, né? Então também era sempre muito estimulante, né, a gente ficar até o final do dia lá para ver esse pôr do sol maravilhoso, né? E aqui também uma espécie símbolo, né, lá do Seclimar, né, que são os pinguins, né, que a gente de tempo em tempo recebia, né, animais que eram encontrados na praia, né, e que a gente fazia o manejo, a alimentação, né, retirava o petróleo quando existia uma situação dessa. Então, realmente foi um período, né, que durou muitos anos, onde a gente conseguiu, então, de alguma forma, prover cuidados veterinários aos animais que chegavam lá no Seclimar, né, e de alguma forma também, né, colaborava, né, com a universidade, né, de maneira voluntária, né, na forma do grupo Seclivet, tá? Aqui, então, também uma sequência, né, que é bem característica, né, dos animais que a gente recebia lá no Seclimar, né? Chegavam os pinguins, né, muito petrolizados, né, como vocês estão vendo aqui, olha esse animal totalmente petrolizado, esse aqui também, né, muito petrolizado, né? E claro que esse animal, por problemas de hipotermia, né, problemas de impermeabilização das penas, acabavam chegando na praia, né, e eram recolhidos e eram levados até o Seclimar, né, para poderem ser manejados, né? Então isso era a rotina do nosso dia a dia, né? Se formavam grupos muitas vezes bem expressivos, né, onde a gente conseguia prover então atendimento a esses animais, os cuidados, né, a alimentação, uma série de coisas para que o animal pudesse ser solto, né? Então, aqui a sequência, né, o animal recebendo uma sonda, né, sendo alimentado, porque muitas vezes eles não tinham
energia, né, para poder se alimentar naturalmente. Então, era administrado via sonda, né, peixe e medicamentos, né, para que o animal se restabelecesse, né. E aí, depois de algumas semanas dele estando no Seclimar, já numa condição corporal melhor, né, mais forte, ele era banhado, né. Então, a gente dava o banho no pinguim, né, que era justamente para o banho onde se utilizava, né, uma substância, né, uma substância com sabão, né, para sabão neutro, etc., para poder fazer o quê? Para retirar todo aquele petróleo. Então, eram longas semanas que o animal permanecia lá, depois se dava um banho, e vejam que olha a quantidade de mãos que a gente tem aqui, né, para dar banho em um pinguim, né? Então, era um processo bem trabalhoso, justamente, né, claro que o animal se estressava bastante, mas era totalmente necessário para que ele pudesse ser solto. Então, isso aí também, por muito tempo, a gente acabou realizando lá no Seclimar para poder, então, recuperar, né, o grupo de pinguins que chegavam petrolizados. E aí também, depois do banho, ficava numa lâmpada aquecida, né, para recuperar a sua temperatura, para recuperar as suas penas, né? E aqui nós temos um aspecto final. Vejam aqui o pinguim quando chegava, né, olha o aspecto, e olha aqui o pinguim depois, né, já com o seu banho tomado, vamos dizer assim, né? Então, era esse o processo que a gente realizava, até que ele estivesse em plenas condições para ser devolvido ao mar, né? Então, isso como eu falei, eu fiz questão de trazer essa informação, né, porque foi o precursor, né, do Preservas, né? Então, a gente começou de uma maneira muito, vamos dizer assim, sem muitas expectativas, né, para tentar ajudar lá o Seclimar, né, e depois a gente foi acumulando outras atividades, outros desafios, né, e a gente hoje está numa condição né, diferente, assim, em relação às atividades que a gente oferece, né, para os animais, para as pessoas, né, então isso é muito, muito interessante. Então, claro que ao longo do tempo a gente existiu, né, para a universidade, os órgãos ambientais, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, o próprio Departamento do Meio Ambiente aqui de Porto Alegre, né, nos encaminhavam animais, né, e aí, em 2019, a gente se tornou, vamos dizer assim, formalmente, né, junto à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, a SEMA, do Rio Grande do Sul, a gente foi cadastrado, né, e recebeu uma autorização para uso e manejo de fauna silvestre. A gente tinha uma autorização que era, acho que de 2014 ou 2015, né, e aí depois ela foi renovada, né, então a gente está atualmente com a autorização número 041/2019, né, onde nós somos legalmente estabelecidos como tendo uma autorização para uso e manejo de fauna silvestre. Então, a gente presta conta, né, através dos sistemas de informática, vamos pensar assim, né, e faz os relatórios periódicos dos animais que nós recebemos, né, o que aconteceu, o destino, então uma série de coisas que são importantes. E nós somos classificados como Centro de Atendimento Emergencial à Fauna Silvestre, né? Ou seja, a gente como aí, né, nós nos tornamos o Preservas, né, que é então um núcleo que tinha por objetivo não só o atendimento de animais, mas também a formação de pessoas, a questão envolvendo a educação ambiental, né? Então tínhamos uma série de atribuições, né, que nós fomos absorvendo, né, e legalmente nós existimos como sendo um centro de atendimento emergencial à fauna silvestre. Então a gente é autorizado a receber os animais silvestres, né, ou de pessoas que encontram esses animais em vias públicas, ou mesmo de órgãos ambientais, né, e a gente depois presta conta, né, desse recebimento e da destinação desses animais, né, seja ela soltura, seja ela, por exemplo, encaminhamento para mantenedores de fauna, né, ou mesmo, eventualmente, para a situação que envolve o óbito desse animal, né. Então, a gente tem isso aí, a gente, até 2023, vai estar cadastrado na Secretaria do Meio Ambiente como um centro de atendimento emergencial à fauna silvestre, né. Então, isso
essa é a nossa característica e nós, mais uma vez, periodicamente prestamos conta, né, das nossas atividades à Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Muito bem, e o que a gente faz, né? Quais são as nossas funções, quais são os nossos objetivos, né? Por que nós existimos, tá? Bom, no primeiro momento a gente existe para atender animais de vida livre e pets não convencionais, né? O que aconteceu? A gente começou atendendo só animais de vida livre, né? Mas as pessoas começaram a trazer para a gente papagaio, calopsita, canário, coelho, porquinho da Índia, hamster e uma série de outros animais, né, para que nós atendêssemos. Né? E aí a gente incorporou, vamos dizer assim, das nossas atividades também o atendimento a pets não convencionais. Né? Claro que nesse caso a gente não tem nenhuma obrigação de prestar conta, né, desse atendimento aos órgãos ambientais, porque não são animais silvestres, né? São animais que têm uma outra característica, mas nós também realizamos esse atendimento, né? Até porque a gente julga que isso também seja importante em virtude da preparação, né, dos nossos alunos para que na vida profissional também possam atender animais com essas características, e não só animais silvestres, tá? A gente tem algumas parcerias com mantenedores de fauna e zoológicos, né? Então, eventualmente, eles nos chamam, né, para, de alguma forma, colaborar com alguma demanda específica, né? Então, a gente vai muitas vezes para o zoo de Sapucaia para fazer atendimento a animais lá do zoo de Sapucaia que tem casos mais complexos, que precisam de cirurgia, por exemplo. Então, muitas vezes, ou a gente se desloca até o zoo de Sapucaia, ou o animal se desloca do zoo de Sapucaia até o Preservas para ser atendido. Né? Então, isso é uma questão importante. Né? A gente faz a reabilitação dos animais, né, à medida do possível. Né? Então, sempre que possível, o nosso foco é na recuperação completa desse paciente. Né? A gente ajuda, né, no atendimento ao CERAM, né, ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, lá do Seclimar. Hoje, felizmente, né, e já há algum tempo, o Seclimar já possui um médico veterinário, né, no seu quadro, né, o que é muito bom para todos, né, para a universidade, é bom para o Seclimar, é bom para o Preservas, né, e para nossa satisfação, o veterinário que está lá hoje, ele foi nosso aluno, foi nosso residente, né, e fez o concurso, né, passou no concurso para o Seclimar, né, e hoje ele já está lá há um bom número de anos atendendo os animais lá. Né. Mas ainda assim, né, muitas vezes ele nos demanda, né, para algum tipo de atendimento complementar aos animais que são recebidos lá. Né. Então isso também, a gente ainda nunca perdeu essa relação com o Seclimar, né. Claro que ela ficou não tão intensa, porque agora o veterinário de lá provém os cuidados aos animais que são recebidos lá. Né? Mas, eventualmente, a gente ainda ajuda nos atendimentos mais complexos desses animais. Uma coisa que também que a gente foi incorporando, né, foram sendo criados outros projetos de extensão, né, paralelos ao Preservas. Então, a gente tem projetos de castração, projetos odontológicos envolvendo animais silvestres e exóticos. Né? Então, muitas vezes a gente acaba sendo demandado para realizar a castração de coelhos, de porquinho da Índia, de ratos, para fazer tratamentos odontológicos em chinchilas. Né? Então, tem uma série de situações que foram sendo agregadas ao nosso, vamos dizer assim, escopo de atividades. Né? Então, isso, de alguma forma, também foi bastante importante. E uma coisa que a gente também começou a perceber que era muito importante, né, é a realização de cursos, palestras e aulas, né? Sempre buscando o quê? A educação ambiental. Né? A gente começou a perceber que um número muito, muito expressivo de animais que chegavam para a gente eram e são vítimas de ações humanas, né? Ou seja, nós mesmos, né, a sociedade, acabava, de alguma forma, trazendo um prejuízo para o animal e ela demandava, né, da gente esse cuidado posterior. Né? Então, o que a gente pensou? Não, vamos tentar criar cursos, palestras, aproveitar momentos para quê? Para que a gente faça a chamada educação ambiental.
para sensibilizar as pessoas, sejam elas adultas ou mesmo crianças, né, em relação à importância do nosso dia a dia, dos cuidados, das coisas que nos envolvem, buscando sempre minimizar, de alguma forma, o efeito, né, das nossas ações sobre os animais. Tá? Então, acho esse é o nosso grande desafio. Né? É um desafio que eu diria é eterno, né? Nunca vai acabar, né? Mas a gente tem que estar sempre mantendo, afinal de contas, a educação ambiental ela tem que ser uma ferramenta contínua, né? Ela nunca pode ser interrompida. Tá? E o que eu sempre digo é que a gente tem que sempre buscar que a próxima geração seja a melhor que a atual, né? Do ponto de vista ambiental. Né? Eu tenho muita certeza que isso é verdadeiro, pelo menos na nossa realidade. Né? Eu percebo isso em relação aos meus filhos, né? Que eles são muito mais preparados, né, em relação às questões ambientais do que eu fui quando eu tinha a idade deles. Né? Acho que esse é o nosso grande desafio, tornar as futuras gerações melhores do que a gente do ponto de vista como um todo, mas também do ponto de vista da questão ambiental. E aqui eu tenho só dois recortes, né, que eu estou tratando para vocês aqui, em relação à quantidade de animais que nós atendemos, né, em 2018 e 2019. Eu não coloquei 2020, porque em virtude da pandemia, a gente acabou diminuindo bastante o número de atendimentos. Né? Mas em 2018 nós atendemos 633 animais, né? Sendo que desses, 372 eram de vida livre. E em 2019 atendemos 524 animais, sendo que 330 eram de vida livre. Né? E aqui tem nesse pequeno gráfico, nesse mapa, né? Cada pontinho azul é a origem dos animais. Né? Então, claro, a tendência, né? E isso aqui nos mostra claramente que o maior número de animais que nós atendemos são da região metropolitana de Porto Alegre, né? Da grande Porto Alegre, podemos dizer assim. Tá? Mas nós também recebemos animais de muito mais longe, né? Animais de Ijuí, animais de Torres, né? Animais que muitas vezes vêm da região carbonífera. Então tem uma série, Santa Cruz do Sul, tem uma série de cidades, né, que acaba eventualmente demandando para a gente, através das secretarias municipais do meio ambiente, né, que a gente receba, que a gente preste algum tipo de atendimento a esses animais. Então, claro, eles fazem o deslocamento. Nós não nos deslocamos para atender os animais, né, principalmente esses que aqui têm uma origem, né, de algum município. Né? O que acontece é que eles, muitas vezes, vêm até a gente. Tá? A não ser os animais que são de criadouros, né, ou de mantenedores de fauna, aí sim a gente eventualmente faz algum tipo de deslocamento, mas não é o padrão. Tá? Então, nós atendemos mais de 50 cidades, né, e com um perímetro de atuação de 320 quilômetros. Né? Chegamos até muito mais longe, né, para, de alguma forma, poder, então, prestar o atendimento a esses animais. Né? Claro que existem outros centros de atendimento emergencial de animais. Né? Em Pelotas tem um, então a região mais de Pelotas, né, nós temos pouco atendimento. Por quê? Porque acaba que esses animais são levados para a região de Pelotas. Né? Agora, a região metropolitana, né, e eventualmente a serra também, ela nos demanda muito. Né? A gente recebe muitos animais da serra, né, principalmente cervídeos, primatas e algumas aves também que vêm da serra. Né? Então a gente também tem uma parceria bem interessante com esses locais. Professor, desculpa interromper. Não, fica à vontade, eu ia pedir alguma pergunta. Não, está um pequeno ruído no som do senhor. Ah, sério? Sim. Será que é porque eu estou falando muito perto? Ou pode estar batendo aqui? Eu acho que deve estar batendo na minha roupa. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ficar segurando aqui, eu acho. Tá se diminuir o ruído, tu me avisa, que daí é sinal que era isso mesmo. Pessoal, vocês. Tá, acho que estava batendo na minha roupa aqui. Ainda mais gringo falando, que fala com as mãos, fica batendo aí, fica pior, né? Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês queiram que eu esclareça?
Pessoal que quiser falar, fique à vontade. Fique à vontade, não tem problema. Bom, então vamos seguir aqui a nossa conversa, né? Então aqui vou só mostrar algumas imagens, né, do tipo de paciente que a gente acaba atendendo, né? Então, entre as ações realizadas, nós temos o atendimento clínico a pets não convencionais, né? Então aqui um canário, um papagaio, uma arara, né? Que são animais que não são da nossa fauna, né? Da fauna, pelo menos da fauna gaúcha, tá? Claro que eu sei que papagaio já tem, inclusive, bandos relativamente grandes na cidade de Porto Alegre, né? Só que esses animais provavelmente têm uma origem que é escapes, né? Ou solturas, né? Inadequadas aqui na nossa região, né? Porque naturalmente eles não acontecem na região do Rio Grande do Sul, né? Os papagaios, né? A não ser os papagaios que são específicos aqui, mas o papagaio verdadeiro, que é esse aqui, a gente não tem naturalmente na região aqui do Rio Grande do Sul, tá? Mas se a gente vier aqui para o Menino Deus no final da tarde, a gente vai ver bandos de 10, 20, 30 papagaios verdadeiros, né, voando aqui pela cidade, que são, claro, infelizmente, animais que acabaram fugindo ou sendo soltos, né, e eles, então, se adaptaram à nossa região, né? Então a gente acaba, mesmo na URGS do centro, né? Agora eu lembrei, né? É bem comum a gente estar lá, olhar para aquelas árvores mais altas da URGS ali e ver, né, alguns papagaios verdadeiros soltos ali, né? Que são realmente animais que a gente tem, né? Foram incorporados, vamos dizer assim, na nossa fauna, né? Mesmo eles não sendo nativos do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente recebe esses animais, faz o atendimento, obviamente, né? E aí da conduta que a gente necessita, né, e depois dá o destino que for o mais adequado para esses animais. Tá? Aqui também, né, os chamados pets não convencionais, né, que seria, por exemplo, um porquinho da Índia, um coelho, ou mesmo um ferret, né, são animais que a gente recebe, porquinho da Índia e coelho são animais que a gente recebe com muita frequência, né? E como eu falei para vocês, a gente acha que é super importante esse atendimento, justamente por quê? Porque primeiro que os animais precisam ser atendidos, né? Eles têm uma necessidade porque são animais que têm doenças, que sofrem traumas e que precisam ser manejados, né? E segundo, que ao realizar o atendimento a esses animais, né, os nossos veterinários conseguem ter o treinamento, né, a preparação para que se insiram, né, de maneira mais adequada e com mais condição no ambiente de trabalho, né? Então, isso é uma questão importante, né? E a gente, como eu falei para vocês, a gente procura realizar esse atendimento também. Aqui, né, também, né, os répteis, de maneira geral, né, serpentes, jabutis, tigres d'água, né, são animais que também, eventualmente, chegam para a gente, né, mesmo não sendo da nossa fauna nativa, né, mas as pessoas eventualmente têm esses animais como pet, né? E isso a gente, de alguma maneira, procura sempre aproveitar o momento que a gente recebe animais que não são da nossa fauna e que são tratados como pet, né? Para fazer uma educação ambiental sempre reforçando que o ideal é não ter esses animais, né? Não trazer esses animais, né? Porque isso, de alguma forma, pode afetar a sociedade, afetar a fauna nativa, né? Então a gente tem uma série de exemplos aí que acabam ocorrendo em virtude desse tipo de situação, tá? Mas a gente acaba atendendo, obviamente, né? Nós, enquanto veterinários, temos a obrigação de fazer esse atendimento, né? E isso é uma questão profissional que a gente procura sempre fazer, mas nunca perdendo a chance de dar usar o exemplo, né, de que o quanto é importante a gente procurar evitar esse tipo de situação, tá? Então isso é uma questão bem importante também. Né, aqui também, né, procedimentos cirúrgicos, né, o hospital tem, né, claro, uma estrutura cirúrgica de primeira linha, né, um bloco cirúrgico muito bem estruturado, tem profissionais bem capacitados e bem treinados, né, então o que acontece? A gente aproveita essa estrutura, né, cirúrgica, anestésica, né, em benefício dos animais que nós atendemos, né? Então,
A gente realiza videocirurgia, cirurgia ortopédica, cirurgia, neurocirurgia, né, em animais silvestres, né? Por quê? Porque a gente aproveita a expertise, né, vamos dizer assim, o conhecimento que os nossos profissionais têm, né, nos animais que estão precisando, né, e no nosso caso aqui, dos animais silvestres ou mesmo dos pets não convencionais. Né? Então aqui tem procedimentos cirúrgicos, né, animais com abscessos, com neoplasias, animais com fraturas. Então tem uma série de casos, né, que a gente pode exemplificar aqui, né, para mostrar o tipo de atividade que a gente acaba realizando nessas espécies. Né? Aqui tem essa aqui é um caso muito engraçado, né, que a gente atendeu, que era uma porquinha, né, de estimação. Né? Ela chamava Barbie, tá? E ela tinha sofrido uma lesão no quadril, né? E a gente fez a cirurgia, tá? E ela tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, tá? Então ela era uma estrela das redes sociais aí, né? E a gente operou, e aqui tá essa aqui, uma imagem né, a tutora, né, a dona da Barbie colocou na internet, né? Então mostrando a nossa cirurgia aqui, que era para recuperar o quadril, que tinha sofrido uma lesão, né? E a gente então acabou prestando, né, um cuidado, né, a essa porquinha de estimação, né? Então, claro que a gente está muito mais acostumado a atender coelhos, porquinho da Índia, passarinho, caturrita, calopsita, etc., do que uma porquinha de estimação, né? Mas, eventualmente, a gente também atende esses animais, né? E aqui, né, esse é o, vamos dizer assim, o que a gente mais atende, né, ou com mais frequência, né, o atendimento a animais de vida livre, né, animais silvestres de vida livre. O bugio é um animal que a gente recebe com bastante frequência, né, até porque a gente tem, né, bandos de bugios na região aqui de Viamão, ou mesmo na zona sul de Porto Alegre. Então, infelizmente, eles são vítimas com grande frequência de choques, né, elétricos, né, por eles andarem na rede de média tensão, por exemplo, e aí a gente acaba recebendo, né, os animais com traumas, com feridas, né, com uma série de coisas que acabam, então, demandando, né, atendimento veterinário ali no Preservas. Então aqui tem exemplo, né, o bugio, um tigre d'água que foi atropelado, né, uma coruja. Então, uma série de situações que acaba nos demandando, né, do ponto de vista veterinário, para cuidar desses animais. Né? Aqui é uma irara, né, que é um mamífero que não é muito conhecido, vamos dizer assim, da nossa região. Chegou para a gente numa condição clínica muito ruim, assim, muito bem debilitada, bem magra, que veio da região da Serra. Tá? A gente foi fazer um raio-x, e olha o que aconteceu, né? Tinha mais de uma dezena de chumbos, né, de chumbinho, que estavam alojadas, né, na região do subcutâneo. Né? Ela tinha sido alvejada, né, uma tentativa de matar o animal, né? E aí a gente, então, fez o atendimento, né, estabeleceu né, as medicações que o animal precisava para tentar, de alguma forma, recuperar esse animal que estava numa condição bem ruim, tá? E felizmente, nesse caso aqui, a gente conseguiu, né, prestar um atendimento adequado, e ela conseguiu se recuperar, né, depois de várias semanas ali com a gente, né, para poder ser solta novamente. Né? Então, são coisas que a gente, claro, são desafios, são coisas complexas, né, e que a gente acaba muitas vezes realizando. Aqui também outro exemplo, um bugio, tá, que chegou para a gente com uma fratura, né, de joelho, aqui, uma fratura de patela, tá? E esse bugio era da região da Freeway, tá? Ele tinha sido atropelado ali naquela região. Existem alguns bandos de bugio, e esse bugio provavelmente foi passar de um lado para outro da Freeway e acabou sofrendo um atropelamento e quebrou a patela, quebrou o joelho, na verdade, tá? E aí chegou pra gente, então depois fez a cirurgia, colocou pino, né, fio de aço e tal, para recuperar esse paciente aqui, né, de uma lesão relativamente grave. Né? Então o animal recebeu os cuidados veterinários, né, casos mais, como falei para vocês, casos mais complexos, que foram atendidos ali no Seclimar.
Aqui também outros casos, né? Tamanduá mirim, que a gente recebe com... Não é muito frequente, mas recebe lá, sei lá, 3, 4 por ano, né? Que chegam para a gente com uma condição clínica ruim, ou atropelados, ou com fraturas, ou com algum outro problema, né? Então, é tudo muito desafiador, né? A gente né, estabelecer tratamento para esses animais, né? Afinal de contas, nós temos um número muito grande de espécies, né? Então, sempre é muito difícil. E é por isso que eu chamo a atenção, né? A importância da gente estar dentro de um hospital veterinário com uma série de profissionais super capacitados para fazer o atendimento e para colaborar com a gente, né? E a gente, então, demanda, né? Chegou o animal com um problema de pele, vou lá, falo com o médico veterinário que é especialista em dermatologia. Chegou um gato do mato, vou lá e falo com a professora que trabalha com felinos, né? Então, ou seja, a gente vai fazendo um grupo, né, de trabalho, e isso é uma coisa super importante, né, que a gente aumenta as nossas chances de sucesso no atendimento desses animais, em virtude de nós estarmos numa estrutura hospitalar adequada, né, e que é capaz de prover o que a gente precisa, né, do ponto de vista de conhecimento, né, nessas espécies, né. É um desafio? Claro, continua sendo sempre um desafio, mas é muito interessante para a gente, né, pensar que a gente consegue, de alguma forma, recuperar um número relativamente grande de animais. Né? Então, aqui tem outros animais que nós atendemos, aves, né, um número grande de animais. Infelizmente, nem todas conseguem ser devolvidas à natureza. Né? É muito comum chegarem com fraturas, chegarem com lesões por amputação, uma série de coisas que fazem com que seja muito mais desafiador. Né? E aí, o nosso outro desafio é destinar esses animais que não têm condições de voltar para a natureza. Né? Esse é um grande problema, vamos chamar assim, que a sociedade tem. Né? Nós não temos um número grande de locais para receber esses animais. Né? Então, a gente tem que fazer toda uma rede de trabalho junto com a própria Secretaria do Meio Ambiente, com o próprio IBAMA, para que ele também colabore, né? Tentando localizar mantenedores de fauna que possam receber animais que não têm mais condição de ser solto. Tá? Então, isso é um trabalho que é bem grande. Tá? Outra questão que é importante também e que a gente recebe muito na primavera, né, são os filhotes órfãos. Tá? Então, também é comum, né, a gente encontrar um filhotinho caído do ninho, né, ou encontrar uma mãe de um gambá que morreu e com 8, 9, 10 filhotes, né, agarrados a ela, né, então, ou mesmo bugios pequenininhos. Então, a gente recebe um número grande de filhotes, né, para serem criados, né, e de alguma forma tentar destinar novamente à natureza, né, que é extremamente difícil. Né, um filhote que é criado em cativeiro sempre é um desafio grande para ele conseguir voltar para a natureza, por uma questão de instinto. Né, ele perde esse instinto, né, ele perde esse medo da pessoa, e isso de alguma forma tem um efeito negativo, vamos pensar assim, e muitas vezes impossibilita que ele seja devolvido à natureza. Então, essa é uma questão que a gente sempre tem que reforçar, né? Quando uma pessoa leva para a gente um filhote, né? Não criar uma expectativa que ele vai voltar para a natureza, né? Porque nem sempre isso acontece. Aqui tem um caso que foi muito interessante, é um caso relativamente recente, tá? Que data aqui de abril de 2020, né? Então faz né, um pouco mais de um ano, né? Essa coruja, né, uma jacurutu, né, um animal maravilhoso, né, lindo, né, e que é relativamente comum na nossa região periférica aqui, chegou para a gente com uma fratura de asa. Né? Olha, aqui tem um hematoma grande, né? Provavelmente levou uma pedrada ou foi atropelada, alguma coisa assim. Chegou para a gente, né, com uma ferida bem extensa aqui, e tinha uma fratura, como vocês podem ver aqui. Né? Então, o que acontece? A gente realizou a cirurgia nessa jacurutu, a gente fez a cirurgia, colocou pinos, né, na asa que estava quebrada, né? E depois de mais ou menos um mês e meio, né, a fratura consolidou o osso, né, consolidou, a gente chama tecnicamente, mas o osso colou, né, para quem não é da área. Né? Então, a gente conseguiu o sucesso, né, do ponto de vista cirúrgico, né? E a gente, depois da cirurgia, depois que o osso consolida, tem um outro desafio. É verificar se a ave continuou e manteve a capacidade de voar.
né? Porque também não adianta a fratura consolidar e o animal não conseguir voar mais, tá? Então essa aqui, felizmente, né? Depois de alguns dias, algumas semanas num viveiro para poder recuperar a musculatura, a gente conseguiu devolver ela para a natureza, né? Aqui está ela no momento que a gente levou na caixa de transporte, né? E a gente soltou, e vejam ela aqui, né, linda e, né, magnífica, eu diria, né, conseguindo voar, né? Aqui tem uma imagem mais aproximada, e aqui está uma imagem dela, ó, já voando mais, né? Vamos ver se vai rodar o vídeo. Deixa eu só passar o vídeo aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui está o vídeo. Ela sendo solta, vamos ver se vai rodar o vídeo, ou vai passar. Ó, aqui está ela. E olha aqui ela. Depois, ela voando, né? Muito bem, voou longe, né? Os quero-queros foram brigar com ela, e ela foi até lá no fundo, naquele capãozinho ali de mato, né? E lá ela pousou na árvore, né? Então, ou seja, esse é o desfecho que a gente sempre gostaria que os nossos animais tivessem, né? Que pudessem voltar à natureza na sua plenitude, né? Com todos os instintos mantidos, para que pudessem, de alguma forma, seguir o seu rito, né? Afinal de contas, o que aconteceu com ela foi uma ação humana, né? Por algum motivo, alguém resolveu jogar uma pedra ou fazer alguma coisa com essa coruja, e ela acabou fraturando a asa, e a gente, de alguma forma, conseguiu devolver para ela à natureza, né, numa condição bem boa. Mas, como eu falei para vocês, nem sempre isso acontece, né? Às vezes o destino não é esse. E aqui também, essa aqui é uma foto mais antiga, mas que é só para mostrar também um bando, né, um grupo, né, de pinguins que havia sido reabilitado lá no Sequilmar, e que foram soltos, né, novamente. Então, vejam, eles estão aqui, né, todos com anilhas, né, que isso é uma questão importante também, sempre que possível, é que eles sejam soltos com anilha, para que a gente possa depois acompanhar, né, eventualmente o sucesso, né, ou mesmo o insucesso do processo, se eles acabarem sendo encontrados mortos, por exemplo, né? Mas é uma questão importante aqui. Aqui um exemplo em relação ao atendimento de animais que são mantidos em mantenedouros de fauna, né, animais que são que ficam em cativeiro, né? Então a gente também ajuda, né, muitas vezes esses grupos, né, que precisam de atendimento. Então atendemos eventualmente bugios, macaco prego, tucanos, né? São grupos relativamente comuns que a gente acaba de alguma forma ajudando, né, realizando procedimentos nesses animais. Aqui, né, uma imagem também já que é mais antiga, mas como eu falei para vocês, nem sempre o animal chega para a gente. Muitas vezes nós temos que ir até o local, né? Então aqui esses animais estavam sendo submetidos a vasectomias, tá? Era um grupo grande de cervídeos exóticos, tá? E aí tinha que realizar procedimentos de controle reprodutivo. E aqui o que a gente fez? Montamos algumas equipes, né? E fomos até um ambiente, claro, preparamos, né, da melhor forma possível, né? E realizamos, né, vasectomias nesses animais, de maneira a tentar reduzir, né, a reprodução desses animais, né? E aqui está um dos grupos que foi nesse dia para realizar os procedimentos de vasectomia nesses animais, né? Aqui estou eu, né, ainda cabelos escuros, né? Hoje já estão um pouco diferente, né? Então dá para mostrar que essa imagem já é bastante antiga aqui, mas é o que a gente eventualmente faz ainda nos dias de hoje. Aqui, né, no zoo de Sapucaia, né, então, esse tigre, essa onça precisou ser avaliada, né, então, obviamente, aqui está o dardo, né, onde ela foi anestesiada, né, então, ela estava me olhando com uma carinha, né, de poucos amigos, né, mas aí depois ela foi, né, claro que ela foi anestesiada, a gente conseguiu, essa aqui é a Raquel, que é a veterinária lá do zoo de Sapucaia, nossa grande amiga e parceira, e que sempre nos chama para prestar o atendimento aos animais que necessitam lá no zoo, né? Aqui tem a equipe lá do zoo, e aqui tá, todos os demais são alunos, né, e profissionais vinculados, né, à URGS, e que vão lá, né, colaboram, ajudam, né, cedem o seu tempo e, obviamente, também tem o benefício de poder atender um animal, examinar, né, anestesiar, tem uma série de benefícios que a gente também tem nessas parcerias. Não é uma via de mão única, né? Sempre
é uma colaboração onde todo mundo ganha, né? Toda vez que a Raquel, né, me chama lá para o Zoo de Sapucaia, eu fico muito feliz porque eu sei que nós vamos poder colaborar com o Zoo, né, que sempre precisa da ajuda, e ao mesmo tempo nós vamos ter a oportunidade de fazer, né, de crescer, de evoluir, né, de ter um acréscimo de conhecimento que é muito importante para a formação dos nossos alunos, dos nossos pós-graduandos, né, e também uma resposta que nós estamos dando para a sociedade em relação ao nosso trabalho. Tá? Então, isso é muito legal, assim, a gente sempre vai muito feliz, né, quando nós somos chamados para esse tipo de trabalho. Aqui está um projeto que a gente fez, né, que é de castração de tigres d'água, tá? Isso aqui é uma situação, né, vocês talvez alguns saibam, né, que a gente tem um problema atualmente no mundo, eu diria, né, que é uma, entre aspas, infestação de tigres d'água exóticos no nosso ambiente, né? E eles vão competir com tigres d'água nativos, tá? E aí qual é a questão? Eles são muito mais agressivos que os nossos, e aí eles competem, ganham em relação ao alimento, à reprodução, e a gente tem um efeito negativo nos animais que são nossos, que são da nossa fauna, tá? Então, qual é a ideia? Né? A gente realizando castrações dos animais exóticos, a gente vai, de alguma forma, ter um benefício que é impedir a reprodução desses animais. E aí, em algum momento, isso vai ter um resultado positivo, né? Em relação à população de animais nativos, tá? Então, isso é uma questão que a gente procura sempre que possível também realizar. Não é muito simples, né? É mais desafiador, mas a gente procura fazer. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram que eu responda? Ou alguma curiosidade? Tá. Aqui vou rapidamente fazer só uma menção que eu acho que é importante também registrar que aqui na Faculdade de Veterinária também a gente tem os chamados os CEMAS, tá? Que é o Centro de Estudos e Manejo de Aves Silvestres, né? Que é um local onde o professor Cláudio Cruz, tá? Que é professor aqui da Faculdade de Veterinária, recebe passeriformes, né? Normalmente vindos do IBAMA, e ele faz a reabilitação desses animais, né? Então, esse CEMAS, ele surgiu de um convênio, né, de um acordo de um convênio entre a URGS, a FAURGS e a Celulose Rio-Grandense, tá? Que acabou viabilizando, então, a construção de um grande viveiro, né, onde os passeriformes, né, principalmente cardeal, canários, né, e trinca-ferros são reabilitados para poderem ser soltos, tá? Essa aqui é uma imagem do centro sendo em processo de construção, tá? E aqui já uma imagem já mais recente, né, uma imagem um pouco mais afastada, mostrando uma vista, né, do centro, tá? Onde são feitos, então, essa recuperação desses passeriformes, tá? Claro que o objetivo não é exatamente o mesmo que o nosso, né? A gente recebe animais normalmente mais debilitados do ponto de vista de lesões, né? Mas o professor Cláudio e a equipe, né, que trabalha no CEMAS, ele recebe animais numa quantidade relativamente grande, né? Porque você sabe que o tráfico de animais é um grande problema para a sociedade, e esses animais vêm, né, num número expressivo para ele, para que possam ser reabilitados e depois poderem ser soltos, tá? Aqui tem uma imagem, né, mostrando, né, o tamanho, né, a dimensão desse grande viveiro que o professor Cláudio possui, né? E aqui tem toda a ambientação, né, interna desse viveiro para que os animais possam, então, de alguma forma, serem preparados para serem soltos, tá? Então, é uma questão muito importante, assim, é um retorno muito importante para a sociedade, né? E que o professor Cláudio e a equipe dele consegue oferecer, né, para a sociedade também, né? A gente não é exatamente a mesma coisa do que a gente faz, mas é um trabalho muito, muito, muito importante, né? E eles têm uma parceria muito grande com o IBAMA, né? Que é o órgão que acaba levando, né, esse número de animais para serem reabilitados ali, né? Então, esse é um trabalho muito importante que a gente fica também muito feliz de enquanto faculdade de veterinária,
poder viabilizar, né, e eu sei que o próprio Demalik, né, também tem participação, né, colabora, né, e viabiliza muitas vezes essas atividades, né, através da questão ambiental, né, do licenciamento. Então tem uma série de coisas que são feitas em parceria, né, e, inclusive o próprio Preservas também tem uma parceria já construída com o setor de licenciamento ambiental, né, para que a gente consiga existir, né, e consiga, de alguma forma, atender todas as legislações vigentes que vocês devem imaginar. Não são poucas, né, e não são tão simples, tá? Então, esse é um grande desafio que nós passamos diariamente. Certo? Bom, uma coisa que eu queria sempre chamar atenção, né, e para a gente abordar, né, trabalhar com animais selvagens, né, acima de tudo é trabalhar com gente, né? O que isso quer dizer, na verdade? Não adianta a gente só trabalhar com animal selvagem ou animal silvestre, que podem ser quase como sinônimos, né? A gente tem que pensar também que a sociedade tem que se envolver com isso, né? Até porque, como eu falei para vocês, muitas vezes, né, a causa da gente receber um animal silvestre está intimamente relacionada com a nossa forma de viver, tá? Ou seja, então não adianta a gente querer recuperar um animal que sofreu algum tipo de trauma, atropelamento numa via pública, etc., né? Sem a gente tentar mostrar para a sociedade que a direção perigosa, direção agressiva, velocidade mais que o normal, numa estrada onde tem animais, né? Isso vai ter um efeito negativo nesses animais, né? E uma questão que também é fundamental, né? A gente não pode esquecer, enquanto eu recebo um animal no Preservas, provavelmente outros 10, 20, 30 morrem, tá? Então essa é uma questão importante também, que a gente tem que dar uma atenção especial em relação a isso, tá? Então, nós temos essa consciência, não adianta só trabalhar com os animais, nós temos que também trabalhar com as pessoas, né? Porque a nossa resposta vai ser melhor a partir disso, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui é um raio-x de uma tartaruga marinha, tá? O que aconteceu com ela? Ela, né, foi pescada, né? Ela foi comer algo que estava no mar, né? E o que era? Um anzol com uma isca, né? Ou seja, isso aqui é um efeito humano, né? O animal, né, acabou tendo uma interação negativa com a pesca e ingeriu um anzol, né? Ou seja, isso é um efeito da sociedade, né? Ah, quer dizer que eu sou contra a pesca? Não, né? Só que eu quero dizer que a gente tem que se conscientizar, né, que nós temos formas de pesca diferente, cuidados em relação a quando tem algum tipo de acidente envolvendo um animal, né? Então, essa é uma questão, né? E aqui está essa mesma tartaruga sendo submetida a uma endoscopia, né? Para quê? Para poder retirar esse anzol, né, que estava na sua região cervical, né? Ou seja, então a gente, nesse caso aqui, felizmente, está aqui, ó, o anzol está sendo removido, tá? Mas não são todas as vezes que acontece isso, né? Muitas vezes o animal acaba morrendo, né, a partir disso, né? E aí tem um efeito negativo em relação a essa espécie, tá? Aqui outro exemplo, né, também, né, um projeto com albatroz, né, e que mostra o que aconteceu. A mesma coisa, né? O albatroz foi comer algo que estava no mar, que ele achou que fosse um alimento, um pedaço de peixe, alguma coisa assim, e o que era? Era um anzol com uma isca, né? E aí, o que aconteceu? Morreu o albatroz, né? Um animal que está em risco de extinção e que, por algum motivo, teve uma interação negativa e acabou sofrendo as consequências disso, né? Ou seja, a gente tem que lembrar disso, né? E aqui está um exemplo, por exemplo, né, de que é possível fazer alguma coisa diferente, né? Aqui são colocados tiras, né, coloridas, que de alguma forma podem acabar afastando os animais em relação aos locais onde está sendo praticada a pesca, né? Então, está se buscando, de alguma forma, alternativas para tentar evitar essa pesca acidental, né? E, de alguma forma, diminuir o efeito disso sobre esses animais, né? Então, essa é uma questão importante, né? Como eu falei para vocês, eu não sou contra a pesca, né? O que a gente tem que ter é o cuidado em relação a como praticá-la e qual
o máximo de cuidado que a gente tem para que, de alguma forma, a gente minimize esses acidentes que eventualmente podem acontecer. Né? Aqui também é uma outra situação, né? Uma rede, né? Muitas vezes essas redes que ficam à deriva, né? E que ficam vagando pelo mar, e aí o que acontece? De maneira inadvertida, muitas vezes as tartarugas acabam sendo, né, pegas, né, por essas redes, né? E aí, obviamente, que elas acabam morrendo. Né? Então, isso é uma situação que é extremamente desagradável, né? E que poderia ser, de alguma forma, evitada. Sim, se a gente tivesse mais cuidado com essa questão da pesca, cuidado com o tipo de rede que é utilizado. Né? Então, isso são todas situações que são bem importantes que nós temos que, de alguma forma, também procurar nos dar conta. Né? Aqui, outra questão, né, que é bem importante também, né, enquanto sociedade, né, a contaminação por petróleo, né, por combustíveis. Né? Então, isso tudo tem um efeito negativo. Toda vez que acontece um derramamento de petróleo, né, nós temos que lembrar que os animais que estão nessa região vão sofrer consequências, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Né? Isso pode ser evitado? Pode, né? Com o máximo de cuidado em relação a isso, né? Com protocolos eficientes de que quando acontecer algum tipo de situação, ela tenha que ser minimizada. Então tem uma série de coisas que são super importantes e que nós temos que buscar fazer. Porque é extremamente difícil recuperar um animal com esse grau de contaminação aqui. Né? Sem falar no efeito que o petróleo, que o óleo vai ficar nas próximas gerações, porque o ovo desse animal que foi reabilitado pode estar contaminado com metal pesado, né, com outras substâncias. Isso ser danoso para esse paciente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter todo cuidado também. Né? Aqui são animais que chegaram no ciclimar. Né? Olha aqui, ó, um quero-quero que está grudado, né, numa mancha de petróleo. Né? De maneira inadvertida, ele deve ter dado azar de cruzou em um ambiente onde tinha petróleo, né, óleo na praia, e acabou se contaminando. Olha aqui uma tartaruga completamente impregnada, né, por piche, né, por óleo. Né? Então, isso é extremamente drástico, né, e dramático para a natureza. Então, também temos que ter todo um cuidado. Né? Então, a questão de combustíveis mais adequados, minimizar a questão de usar combustíveis fósseis, né? Então, são todas as matrizes, a matriz energética dos países diz muito do que a gente quer em relação à sociedade, né? Então, acho que a gente tem que ter sempre uma atenção especial em relação a isso, né? E isso é o que a gente vê, né? Imagina o tanto de outros animais que morrem a partir disso e que nós não temos acesso, né? E imagina o quanto que isso vai repercutir negativamente nas próximas gerações de animais que foram petrolizados. Né? Então, isso tem todo um malefício e que isso tem que ser sempre observado. Olha essa imagem aqui. Né? Uma pessoa dentro da água e em cima de uma montanha de lixo que está dentro do mar. Né? Alguém largou o lixo em algum lugar, né? E ele chegou no mar, e aí, obviamente, que vai ter toda uma questão negativa em relação a isso. Né? Tem uma série de trabalhos, né, que mostram, né, que se formam ilhas gigantescas de detritos, né, de restos, né, que ficam flutuando à deriva, né, formando né, uma quantidade absurda de lixo, né, e que depois, de tempo em tempo, acaba ganhando, né, e chegando nas nossas praias, tá? Mas claro que o efeito disso aqui no ambiente aquático é extremamente danoso, né? Então tem uma série de problemas que nós temos que cuidar. Então o manejo que nós temos em relação aos resíduos, por exemplo, também é extremamente importante, né? Esse cuidado, a atenção que tem que ser dada é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso, né? E temos que nós, enquanto sociedade, buscar sempre um ambiente mais favorável e mais adequado em relação a isso. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de lixo que a gente tem no ambiente com pessoas, né? É claro que esse lixo aqui vai ter o efeito negativo na própria sociedade, as pessoas que moram aqui,
e também vai ter um efeito negativo nos animais que estão nessa região aqui e também nos animais que vão ter acesso a esse lixo, porque em algum momento ele vai ganhar, né, os oceanos e o animal vai ter acesso a esse lixo, né? E aqui está um exemplo, né? Vejam aqui, ó, um animal marinho, né, que ingeriu tudo isso aqui, que é só lixo, né? Ele confundiu o lixo com o alimento, né? E obviamente que morreu por isso, né? Olha isso aqui que é só um esqueleto, né? Só que olha a quantidade de tampinha de garrafa e outras coisas que ele tem dentro do seu abdômen, né? Ele ingeriu isso, né? E claro que isso vai provocar a sua morte, tá? Essa aqui é uma imagem bem clássica, né? Talvez nós já tenhamos recebido várias vezes nas nossas redes sociais, né? Uma tartaruga que, quando era pequenininha, acabou, sei lá, tendo alguma coisa cilíndrica aqui, né? Um anel, alguma coisa de plástico, não sei, que ficou presa no seu corpo e ela cresceu, né? O corpo se desenvolveu, né, com essa restrição aqui. Então vejam a deformação que isso provocou, né? E olha isso aqui também, o animal ingerindo plástico, né? Porque o plástico ele pode ser confundido com o alimento, né? E aí acaba gerando esse problema, né? Isso aqui, né, é o que estava dentro de uma tartaruga marinha que nós operamos, né? Ela chegou para a gente totalmente debilitada, né? A gente fez raio-x e o que nós encontramos é esse grau, né? Essa quantidade. Veja que isso aqui é uma régua de 20 centímetros, né? Não, que tem 10 centímetros, tá? Olha a quantidade de sujidades que ela tinha dentro do abdômen, né? Então, claro, isso aqui é totalmente evitável, né? Se a gente tiver o manejo adequado dos nossos resíduos, o controle em relação a isso, né? Então, essa é uma questão que nos envolve diretamente, tá? Uma outra questão que é bem importante enquanto sociedade, né? O tráfico de animais, né? Olha aqui, ó, vários e vários papagaios que estavam sendo traficados, né? Aqui tem os vivos e aqui todos os outros mortos, né? O que isso mostra? Mostra claramente, né, que, né, a maior parte dos animais que são traficados morrem, né? E aí tem alguns estudos que dizem, né, sei lá, que para cada um animal morre 10, outros falam que para cada um animal outros morre 20. Então, quer dizer, isso aí mas independente da quantidade, né, a gente tem que se dar conta que isso aqui, né, é um crime extremamente grave para a sociedade, né, para as pessoas, né, e que a gente tem que, de alguma forma, combater, né? Combater de que jeito, né? Ok, nós não somos polícia, nós não vamos entrar nesse nicho aí, mas a gente combate ali no Preservas, né, de alguma forma desestimulando que as pessoas tenham animais de maneira ilegal, né? Que as pessoas não comprem animais em estradas, por exemplo, né? Porque isso é um estímulo ao tráfico, né? Então tem toda uma questão que é super importante também, né? Olha aqui mais um monte de papagaios mortos, né, que estavam sendo traficados, né? Eles foram localizados, né, por alguma polícia, né? E aí, mas olha a quantidade de animal que já está morto aqui, né? Provavelmente esses outros animais que estão aqui, uma boa parte deles vai acabar morrendo, né? Ou mesmo que se não morra, vai acabar sendo condenada a ficar eternamente em cativeiro, né? O que também é quase uma morte, né? Se a gente pensar que é um animal de vida livre, né? Então isso é extremamente complicado, né? Nós temos que evitar. Aqui uma coisa bem mais concreta, vamos pensar assim. Olha aqui, aqui tem o vidro, aqui tem um animal morto, aqui tem outro animal morto, tá? O que aconteceu com esse animal? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha lá. Aqui está o sabiá morto. E olha lá. A janela. O que aconteceu? Dá para até ver o reflexo das nuvens aqui, né? O passarinho, coitado, estava voando ali, lépido e faceiro. A janela refletiu, né, as nuvens. E ele, o que ele achou? Não, aqui é o espaço onde eu tenho para voar. E deu de cara no vidro. E aí está aqui o passarinho morto, né?
em virtude desse impacto, né, numa vidraça. Né? Então, isso é uma questão bem concreta. A gente sabe, né, mundialmente que os acidentes envolvendo vidraças, né, são extremamente danosos para os pássaros. Né? Então, já existem hoje uma série de alternativas buscando minimizar esse efeito aqui. Né? Colocar adesivos, né, botar vidros que não são reflectivos. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas, inclusive na nossa sociedade, né, no nosso dia a dia, dentro da própria universidade, a gente tem que buscar meios para que isso não aconteça. Né? Afinal de contas, isso vai ter um efeito negativo. Né? E vai ter um efeito negativo quando acontece, e vai ter um efeito positivo, talvez maior ainda, quando a gente consegue minimizar isso através de alguma estratégia para evitar esse tipo de situação. Tá? Por quê? Porque eu vou estar divulgando e dispersando esse conhecimento para mais 40, 50, 100 pessoas. Né? E é esse que é o nosso benefício, né? É a dispersão do conhecimento. Tá? Então, isso é fundamental. Né? E é por isso que a gente tem sempre que buscar ser, eu diria, vanguarda, né? Ser a universidade que busca sempre viabilizar essas condições. Eu sei que nós estamos numa fase não muito boa, mas a gente tem que buscar, de alguma forma, isso. E aí, mais uma vez, né, trabalhar com animais selvagens, acima de tudo, é trabalhar com gente, tá? O que quer dizer isso? Nós temos que fazer educação ambiental. O Preservas, né, procura fazer muito isso, né? Mais uma vez, por quê? Porque a gente identificou que não bastava a gente ficar dando remédio para os animais, né? A gente tinha que tentar minimizar a entrada deles, a chegada deles aos locais onde tem atendimento. Né, de maneira que eles não sofram a lesão que faz com que ele seja levado até a gente. Tá? Então, buscar sempre orientar no momento da entrega dos animais no HCV. Então, a gente tem cartilhas que a gente mostra para as pessoas que tem que ter o cuidado, procurar, se é um filhote, procurar verificar se os pais não estão próximos, né, para devolver, manter no lugar e observar, esperar um pouco para ver se os pais não voltam para alimentar, fazer visitas em escolas, participar de ações comunitárias, elaborar banners e folders. Então, tem uma série de coisas que todos nós podemos fazer para, de alguma forma, ter um efeito positivo em relação ao nosso trabalho. Né? Essa aqui é uma imagem muito legal. Assim, acho que quem já foi para o litoral, né, gaúcho, talvez já tenha tido a oportunidade de verificar um leão, ou um lobo marinho, ou um pinguim, né, que as pessoas chamam, né, os leões e lobos como se fosse uma foca. Então isso aqui é relativamente comum, tá? Só que veja bem, tá aqui o leão marinho, né? Olha o que aconteceu. É o mesmo leão marinho, tá? Tava aqui ele, o que aconteceu? Como num passe de mágica, descobriram que ele estava lá. Uma turma ou duas turmas de numa escola que estava próximo, veio para fazer o quê? Para conhecer, para ver, para identificar o leão marinho. Né? Nesse caso, por uma coincidência, uma feliz coincidência, eu diria, a gente estava lá, porque a gente tinha sido chamado para ver o que podia ser feito com esse leão marinho. O que a gente fez? A gente isolou a área, a gente aproveitou o momento para fazer educação ambiental, né? A gente foi lá e começou a falar com as crianças, explicar por que o leão marinho estava lá, o que tinha acontecido, se tinha que fazer alguma coisa, se não tinha que fazer alguma coisa. Então, tem uma série de informações que, nesse caso, foram importantes, que a gente acabou fazendo, visando justamente o quê? A educação ambiental. Né? Primeiro, para proteger as crianças, porque ele poderia provocar algum tipo de lesão nas crianças, machucar, né, se elas chegassem muito próximos. E segundo, para aproveitar aquele momento para mostrar o que estava acontecendo. Dizer que existe uma ilha em Torres, que chama Ilha dos Lobos, onde os leões adultos, normalmente machos, acabam ficando por ali algum período e eles se dispersam e que às vezes eles vão para a areia para descansar, mas que eles não estão doentes. Então, né, se fez uma educação ambiental a partir disso. Né? Então, essa é a oportunidade que nós temos de fazer a educação quando isso é possível. Tá? Então, esse é um papel importante que a gente tem que sempre ter. Aqui também, nessa aqui são imagens lá do Seclimar, né? Que era um momento de educação ambiental que a gente fez lá, né? Usou um boto de plástico, né?
mas que era justamente para quê? Para sensibilizar as crianças em relação ao boto, né, que tem ali a toninha, né, que tem ali na barra de Tramandaí, né? Então o que acontece? Vejam que as crianças estão brincando, estão se divertindo, né, mas ao mesmo tempo elas estão entendendo, né? E a oportunidade que nós temos de fazer educação ambiental com essa turma, né? Então olha que fantástico isso, e que o Seclimar faz muito bem em relação a isso, né? A relação que os pescadores têm com os botos, né, com as toninhas ali, é fantástica, né? Porque elas também têm e trazem benefícios. Então, a preservação tem que ser usada para esse benefício. Aqui, o URGS Portas Abertas, né, também, que foi feito aqui em 2019, né, a gente vai lá, né, coloca banner, aproveita o momento, mostra, né, imagens, faz joguinho, né. Então, o que acontece? É um momento que a gente tem para divulgar nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, também para fazer educação ambiental, para mostrar para as pessoas que a gente existe, para mostrar para as pessoas que a nossa relação com a sociedade, com os animais, ela é muito importante, mas que ela tem que ser respeitosa, tem que ser adequada, porque a gente tem que melhorar enquanto sociedade, né? Então, isso é uma questão bem importante. Aqui, a feirinha, né, que a gente tem, uma feira orgânica que a gente tem, e que a gente recebia doação de alimento para os animais lá do lado do Preservas, tá? E o que a gente fez, então, foi um dia lá e fez uma ação de educação ambiental, né, focada, né, na sensibilização das pessoas que foram e que iam até a feira, né, e então aproveitaram para quê? Para mostrar para os filhos, né, as fotos, as imagens, né, os esqueletinhos. Então, é o momento de fazer educação ambiental, né, que a gente também, uma contrapartida, né, que a gente também ofereceu para a própria feira, enquanto ela nos doava os alimentos para o Preservas. Né. Aqui também atividades nas escolas, então a gente, aqui na própria Lomba do Pinheiro, que é uma escola aqui próximo da veterinária, então mostrando, né, o trabalho, então uma série de coisas que eram bem importantes, né. Vejam que isso aqui é trabalho com parasitologia, né, então, né, é o momento que a gente tem e que a gente consegue, de alguma forma, sensibilizar as crianças em relação a isso, né. Aqui também uma outra imagem, né, na Restinga, onde a gente foi, a gente levava material e tal, e divulgava e divulga, né, então, o nosso trabalho, mas também divulga o quê? As questões ambientais, né, que são super importantes, pensando na minimização das ações negativas que a sociedade tem em relação a eles. Tá? Então, isso é importante também. Ó, aqui tem os nossos alunos, né, que hoje já estão espalhados pelo mundo aí trabalhando, né, mas que em algum momento estiveram conosco lá fazendo educação ambiental, né, fazem os desenhos, né, os joguinhos, as brincadeiras. Então, isso é uma coisa que é bem importante, que a gente procura sempre estimular. Aqui também são dois momentos, né, isso aqui numa escola municipal que a gente foi fazer uma palestra de educação ambiental, então também é fundamental. E aqui é no colégio de aplicação, que a gente foi também já faz algum tempo, também uma turma que estava lá numa atividade de educação ambiental e tal, e fomos convidados, nós explicamos mais ou menos o nosso trabalho, né? Então isso é um momento que é super importante também, pensando em melhorarmos enquanto sociedade, tá? Acho que esse é o nosso grande papel que eu vejo. Aqui os cursos, né? Aulas, palestras, que também são importantes, atividades, isso aqui chama falcoaria, né? Então a gente desenvolveu algumas vezes atividades de falcoaria, né? Então que era também importante, porque era importante também que os nossos alunos soubessem manipular os rapinantes, né? E aí, então, claro que as pessoas que eram da equipe de falcoaria tinham uma habilidade extraordinária para trabalhar com falcões, corujas. Então, o que acontece? Eles ensinaram a gente em relação a como fazer isso, né? Então, era um momento muito, muito importante e que, de alguma forma, todos nós ganhamos, né, com essa questão também. Aqui é um evento que foi lá no Seclimar, né? Vejam, é um grupo de policiais, né? E que estavam em treinamento com a gente lá, né? Por que estavam em treinamento? Para aprender e se reciclar em relação ao manejo dos animais, a como fazer captura, ao que capturar, ao que não capturar. Então tem uma série de coisas que foram
sendo agregadas, né? Eu sei que o Secmar ainda faz isso, né? Agora já com o Derek, que é o veterinário lá responsável, e que isso, de alguma forma, tem muitos benefícios para a sociedade e também tem benefícios para os animais, obviamente, tá? Aqui tem, deixa eu ver se, acho que é um videozinho, deixa eu ver se vai... Aqui então tem um vídeo, né, mostrando alguns processos de reabilitação de animal, né, que é sempre o que a gente mais deseja, né? Aquele momento onde o animal consegue se recuperar, consegue se alimentar de maneira adequada, e que, ou seja, mostra e demonstra que tem condição de ser solto, né? Então aqui a tartaruga tinha sido tratada, e aqui está depois ela se alimentando, e aqui está depois ela sendo solta, né? Devolvida ao mar, né? Então olha que é um momento que é super interessante, né? Que é aquela realização, né, do desejo do que? De a gente conseguir recuperar, reabilitar, né, o animal que ficou ali, às vezes, semanas, meses com a gente, até poder ser solto, né? Então, isso aqui é um momento que é, vamos dizer assim, o ápice, né, do processo de recuperação. Infelizmente, nem todos os animais que chegam para a gente têm essa condição, tá? Mas alguns, né, eu diria que conseguem. Aqui tem um outro momento, né, que é a soltura de alguns pinguins. E isso aqui também foi muito legal, porque isso aqui foi uma reportagem que saiu no Jornal Nacional, tá? A única vez que eu apareci no Jornal Nacional foi essa, que eu dei uma entrevista lá, que era o momento da soltura dos pinguins. Aqui também uma soltura de uma ave, né? Aqui, né, as marrequinhas sendo soltas. Então, isso aqui, né, vocês podem imaginar que não tem preço para uma equipe, né, que trabalha com animais e com reabilitação, né, o momento da soltura, né, o momento de devolver o animal para a natureza, né. Mais uma vez, infelizmente, nem todos conseguem ter essa condição, né, mas aqueles que a gente consegue fazer é o momento que a gente tem que divulgar, que tem que potencializar, né, para, de alguma forma, fazer a sensibilização ambiental, né, em relação a isso, né, e tentar convencer as pessoas de que a forma da gente trabalhar e de viver vai ter uma repercussão ou positiva ou negativa nesse tipo de situação, né? Aqui um ratão do banhado sendo solto, né? Então vejam bem devagarinho, bem tranquilo, né? Sendo solto, e aí ele vai né, desaparecer aqui no local, tá? Então isso é uma questão realmente que faz toda a diferença. E aqui está mostrando, para finalizar, né, a questão da importância, né, da saúde única, né? Então, a saúde humana tem a ver com a saúde ambiental, que tem a ver com a saúde animal, tá? Então, isso é uma questão importante, está tudo relacionado, né? Nós não podemos trabalhar separadamente, né? Então, a gente tem que pensar um pouco isso. E talvez a própria situação que nós estamos vivendo hoje, ela é o reflexo, né, da forma da forma de viver que a gente tem, né? O Covid hoje, né, tem muito a ver com isso. Talvez a gente avançou o sinal do ponto de vista do ambiente e isso, de alguma forma, está cobrando o seu preço a partir dessa realidade, né? Então, é importante sempre pensar que o que eu faço da minha vida, né, vai repercutir em tudo que me cerca, né? Então, isso é fundamental e que tem que sempre ser relacionado, pensando na questão do bem-estar dos animais, bem-estar da sociedade, né, bem-estar do ambiente, tá? E aqui, para finalizar, né, uma expectativa de futuro e uma expectativa de um sonho, né, que é a gente está tentando viabilizar a construção de viveiros, tá? Já fizemos um contato com o Demalik, já está em processo de confecção o projeto, tá? Então, a gente tem aqui um projeto, mas, essencialmente, o que nós queremos é isso aqui, ó. É a construção de 4 grandes viveiros, né? Grandes mesmo, tá? Para a gente poder fazer a recuperação e a reabilitação dos nossos animais, tá? Num ambiente mais adequado, num ambiente mais apropriado, para que ele realmente consiga ter todas as condições de ser devolvido à natureza com o máximo de chance de sucesso. Tá? Isso é uma questão importante. Então, a gente está quase finalizando o projeto, né, para depois a gente submeter aos órgãos aí para tentar viabilizar financeiramente a execução desse grande projeto aqui.
que tem uma imagem, né? Então, deixa eu mostrar para vocês, um videozinho que mostra como que vai ser esse ambiente aqui. Então, vejam, são 4 viveiros grandes, né, de 4 por 6, tá? E aqui estão a entrada, né, e aqui está ele né, uma vista aérea, então, desses ambientes aqui. Então, isso aqui é o nosso sonho, né, para a gente poder viabilizar e melhorar a nossa condição, né? A gente tem hoje uma condição muito melhor do que nós tínhamos em 2005, quando a gente foi criado, né, mas a gente também não está satisfeito com o que a gente tem hoje. A gente está sempre querendo buscar melhorias, né, da nossa forma de trabalhar e também da nossa forma de recuperar nossos pacientes. E nós temos toda a expectativa que a gente vai conseguir sucesso a partir disso, né? E queria, então, aqui, em nome do Preservas, agradecer muito por vocês terem ficado e participado, né, dessa atividade, né, ter me ouvido até agora, né, parabenizar a equipe do Demalik em relação à realização da Semana do Meio Ambiente, né, que acho que é um momento muito importante, assim, para a gente avaliar tudo que a gente faz, né, e pensar sempre na busca da melhoria. Aqui tem algumas imagens da equipe do Preservas, né, então também, mais uma vez, a nossa fonte de inspiração está aqui, né, as pessoas, os animais, né, o grupo, né, então isso faz toda a diferença, né, então eu sempre estou muito feliz, né, nessa condição aí, né, e a gente procura sempre, de alguma forma, melhorar, tá? Esse é o nosso desafio e estou à disposição para dúvidas. Parabéns pela apresentação, Marcelo, mas uma questão que se impõe, há alguma forma de alguém externo poder auxiliar, principalmente do ponto de vista financeiro, esses trabalhos de vocês? Pois é. Desculpa, quem está falando que eu não estava conseguindo ver? Agora, tudo bem. Oi, Edson. Do Instituto de Química. Tudo bem, Edson? Tudo então, bom. Na verdade, a gente... a nossa forma de... Até agora, o que a gente faz? A gente consegue algumas doações, tá, de alimento e tal, e outras vezes patrocinado por mim. Eu que acabo adquirindo o alimento dos animais e tal, né? E agora a gente está praticamente acertado com uma licitação para fornecer alimentos para os animais a partir dessa licitação aqui da URGS, né? Então, essa é uma possibilidade. Eu confesso que eu não tenho certeza, ou melhor, eu não sei qual é o melhor caminho para a gente conseguir alguma forma de viabilizar a questão de econômica, aporte financeiro em relação às nossas ações. A gente até hoje não buscou muito isso, né, mas a gente tem a expectativa agora, talvez com esse projeto que está em curso, praticamente pronto, né, a parte arquitetônica, né, o projeto, e nós vamos tentar ver com a própria URGS a questão de buscar algum tipo de viabilização de empresas parceiras em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente precisa buscar um pouco isso, porque realmente não é uma coisa muito simples, né? Não é uma coisa muito fácil, mas eu acho que é possível. Ok. Não, muito boa a palestra, professor. A gente gostaria de agradecer. Foi bem impactante, assim. Um trabalho muito bom e bem impactante no sentido de eu ver os animais, né? A situação que eles se encontram, né? Muita gente não sabe o que está fazendo, ou jogar o lixo errado, ou fazer uma coisa inconsequente, né? Não vê esse resultado final. Isso teria que ter mais... As pessoas teriam que ver mais isso para se conscientizar mais facilmente, né? Dizer assim, essa realidade final. E isso é uma coisa assim que eu até, claro, eu podia ter feito um filtro um pouco melhor nas imagens, porque também eu sei que tem pessoas que não são da área, então às vezes se chocam com uma fratura ou com um animal com alguma ferida maior, alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que é uma coisa assim que começou a se dar conta, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem a percepção
é mais por ideologia, assim, tipo, eu vou salvar o passarinho, vou salvar a tartaruga, vou salvar o macaco, não sei o quê. Mas aí tu começa a ver que muitas coisas que acontecem nessas espécies, elas têm uma relação com a nossa vida, com nós enquanto sociedade. É claro que a gente como eu falei, eu não sou contra a evolução, o nosso desenvolvimento, uma coisa disso. O que a gente tem que tentar ser de alguma forma, conviver com isso, criar meios, criar ambientes, criar estruturas, né, para que elas sejam menos agressivas, né, para os animais, né, e passa muito por nós mesmos, né, pela forma que a gente vive, né, a questão as sacolinhas de plástico que a gente usa no mercado, né? É super conveniente tudo no mercado, vem lá com um monte de sacolinha depois para casa. Mas elas, em algum momento, elas vão chegar, né, na natureza, né? Se elas não tiver um processo de recuperação. Ou seja, depois a gente vai ter uma tartaruga com um corpo estranho, que é tudo plástico, e você vai, coitadinha da tartaruga, mas o que aconteceu? Foi a sociedade, de alguma forma, que, mesmo sem querer, obviamente, que não é proposital, acabou provocando aquilo, né? Então, a gente tentou e conversou muito ali entre o grupo que era muito importante a gente pensar também nisso. Pensar que a gente tem que tentar recuperar aquele grupo de animais, aquela situação toda, mas que a gente tem que, de alguma forma, fazer algo que repercuta pro todo, né? Para aquele animal que não foi ainda, que não sofreu os efeitos disso, para tentar evitar de alguma forma, né? Então, acho que esse é o grande desafio, assim, tá? E eu fico feliz com o Edson. Nós estamos assim, começando numa outra etapa, eu diria, né? A gente resolveu tentar agora participar de processos para conseguir viabilizar a melhoria da nossa estrutura. A gente evoluiu muito assim, do que a gente tinha, do que nós temos hoje. Né? Mas acho que a próxima etapa é tentar criar um ambiente melhor, mais favorável, né? E que a sociedade... Eu tenho certeza assim, se a gente começar de maneira organizada, demonstrar o nosso trabalho, o nosso e de todos os outros trabalhos que são realizados no ambiente da URGS e que tem repercussão para a sociedade, isso é possível e é bem viável que a gente consiga ter apoio financeiro, né, para viabilizar isso, né? Afinal de contas, isso é um patrocínio ambiental, né? Não é um patrocínio pessoal, né? Nós estamos patrocinando o ambiente, né? Patrocinando a recuperação daquele grupo de animais ou daquela população ali que é extremamente carente, né? Ou delicada do ponto de vista ambiental, assim. Então, acho que isso é uma coisa que eu fico feliz, assim, eu fico muito feliz por vocês terem me chamado, assim, né? Porque é uma chance da gente, até eu mesmo, repensar as minhas coisas, sabe? Eu acho que isso a gente vai meio no automático, vai fazendo e não se dá conta do que está fazendo, né? E aí, quando alguém chama para a gente conversar, o que acontece? Tem que tentar fazer direitinho, tentar, né, ter um impacto, assim. Então, eu repensei muitas coisas para montar a palestra. Espero que vocês tenham gostado, assim, que ela tenha ficado na dose certa, assim, porque às vezes eu posso ter passado um pouco no ponto. Eu vi umas fotos agora, tipo, não precisava ter botado aquela foto para não assustar as pessoas, né? Porque ninguém é obrigado a achar bonito, entre aspas, ou ver aquilo ali, né? Mas às vezes precisa um pouco de ser mais impactante. Né? Eu entrei só para agradecer pela palestra, professor. Achei importantíssimo o trabalho de vocês, assim. Eu sinto até orgulho de trabalhar numa universidade que tem um trabalho tão relevante quanto esse, assim. Tanto da parte de reabilitação dos animais, né, que vocês fazem aqui e lá no Seclimar também, que eu sou apaixonada por o trabalho do Seclimar, né, que é uma referência no Rio Grande do Sul. E também por essa parte da educação ambiental, né, que é muito importante. E as imagens que tu mostrou ali realmente chocam, né? Não é legal ver isso, mas a gente precisa ver, né? É o que a gente está fazendo, infelizmente, o que a gente está fazendo com os nossos oceanos e com a fauna marinha é isso, né? E é triste, é lamentável, mas é isso. E tem muitos estudos que dizem, que eu acho que as pessoas já devem saber, que
em 2050 vão ter mais plásticos do que peixes nos oceanos, né? E acho que até pelo ritmo que a gente vai, acho que antes disso, né? E tem outros dados, né, que eu já li a respeito, que pelo menos 90% das aves marinhas já ingeriram plásticos alguma vez na vida, né? Isso é realmente muito impactante, assim. E sem dizer que hoje em dia, eu acho que se a gente come algum peixe do mar, a gente está ingerindo microplástico, né? Não tem saída, assim. Certamente a gente está ingerindo. Então, é impactante, mas é importante ver a respeito disso. Tem uma série, um documentário na Netflix, que é Oceanos de Plástico, se eu não me engano. E eu saí chorando, mas é importante a gente saber, né, e pelo menos tentar fazer alguma coisa para mudar essa situação, por pequenas atitudes, porque a gente não vai conseguir mudar o todo, né, mas pequenas ações do nosso dia a dia para a gente refletir antes da gente fazer, né. E isso das gerações também eu acho legal, que realmente, assim, eu vejo que as crianças hoje, as minhas sobrinhas, já têm um pensamento diferente, assim, elas já ouviram pelo menos na escola, né, não que isso seja implantado da forma como deveria ser nas escolas, mas alguma coisa já está sendo introduzida, né, diferente das nossas gerações. E, mais uma vez, agradecer, é demais o trabalho de vocês e espero que seja mais divulgado e que a gente possa contribuir também de alguma forma, né. Em relação à pergunta, eu só queria queria que o senhor explicasse um pouco, assim, esclarecesse o que a gente poderia fazer, o que as pessoas poderiam fazer quando esses animais silvestres, tipo o gambá, aparecem nas residências, que é muito comum em Porto Alegre, e eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo que nos últimos anos tem intensificado isso. E eu vejo que, assim, às vezes me perguntam, mas eu falo, não pode alimentar, eu sei que dá vontade de criar, alimentar, mas não tá, pensa que tá ajudando, mas tá prejudicando. Mas as pessoas insistem nisso, né? Eu vou alimentar, daí daqui a pouco tem quando vê tem dois, tem uma família inteira de gambá. E se puder falar um pouquinho sobre isso, não sei. Tá bem. Interromper, complementar a pergunta da Everine, também para a realidade da URGS, o que a gente fazer quando encontrar um bicho na silvestre. Beleza. Tá bem. Eu vou fazer eu deveria ter feito um pouquinho mais didático ali nos meus slides, mas assim, em relação à questão dos gambás, né? O gambá certamente talvez seja uma das espécies que nós mais recebemos no Preservas. Porque o gambá é uma espécie, eu diria assim, que tá, eu diria, no meio de nós, vamos pensar assim, né? Ele está super adaptado ao ambiente urbano, né? Ele se alimenta, ele é uma espécie oportunista, ou seja, ele vai se alimentar do que tiver à disposição. Então não é raro a gente ser chamado porque foi encontrado um gambá na lixeira lá da botânica, sabe? Tipo, né? Claro, ele está lá porque lá tem alimento e aí acaba, de alguma forma, né? As pessoas veem o animal ali e acham que ele está numa condição que precisa ser atendido, ou ser recolhido, ou ser retirado dali, tá? Mas, tecnicamente, claro, o ideal é não alimentar qualquer espécie, né? Porque toda vez que tu alimenta, tu vai, de alguma forma, atraindo, né? Um animal ou um monte de animais que tem ao redor e que vão estar se beneficiando daquela alimentação. Então, isso é uma coisa que a gente sempre procura, de alguma forma, evitar, assim, que não tente atrair o animal ali, né? Porque acho que a própria URGS tinha um problema, que eram os macacos pregos, que ficavam ali perto da FAURGS, ali, né, no restaurante, e que as pessoas acabavam atraindo e aí dando comida, né? Então, o que acontecia? Os animais estavam sempre ali, porque o jeito mais fácil deles comer é chegar ali perto e que a pessoa se sensibilizava com isso e ficava dando comida, né? Então, quando vê, tinha um bando gigantesco de macacos pregos naquela região ali, né? Então, isso é super comum, assim, de acontecer. Então, não alimentar, né? E em relação, assim, o que fazer quando tu tem uma situação dessas? Se o animal não tiver machucado, não tiver nada assim que demonstre que ele esteja doente, né, ou com uma ferida, ou com alguma outra coisa, o ideal é simplesmente fazer de conta que ele não está ali, né? Ou seja, deixa que ele vai seguir o seu fluxo, né? Quando vê, foi um azar de você estar passando exatamente quando ele também estava passando e vocês acabaram tendo um encontro, né, sem querer. Então, normalmente o que a gente recomenda é
não tenta capturar, né, acompanha e verifica qual é a condição clínica dele, né, assim, condição, se ele está ativo, se está se movimentando, se está, a tendência é que ele fuja de ti, né, porque ele, né, você é alguém que vai transmitir medo para ele, né, porque, né, pela questão da hierarquia, vamos dizer assim, em relação a isso. Bom, mas se tu tiver um animal que tu encontrar um animal que precisa ser recolhido, né, porque está machucado, está debilitado, né, foi eletrocutado, um macaco, alguma coisa assim, o que seria o ideal? É tentar chamar alguém do órgão ambiental, né, para que faça essa identificação, né, essa percepção de que o animal está debilitado, e aí eles vão encaminhar para alguém, né, ou para a gente, né, se for próximo, né, ou para algum outro local que possa receber, né. Se for na URGS, né, o que normalmente a gente acaba fazendo, né? Claro, tipo, nós estamos na URGS, então a tendência é as pessoas ligam ali para o hospital para falar com a gente. Ah, encontrei uma coruja aqui no, sei lá, no ICBS, parece que ela está machucada, está com a asa caída. Ok, bom, daí a gente tenta ver se nós vamos até lá para buscar a coruja ou alguém nos leva até ali para a veterinária para fazer o atendimento. Mas, tecnicamente, se o animal não tem nada, não tenta capturar e deixa ele seguir seu fluxo. Se o animal tem alguma coisa, faz algum contato com a questão ambiental, com a patrulha ambiental, né, ou mesmo com a SEMA, e aí eles vão tomar a conduta que for mais adequada. Se estiver dentro da URGS, né, o que é possível fazer, dá para tentar ligar lá para o hospital, né, e aí fala com a gente por telefone, né, com alguém. Os nossos residentes estão sempre lá, todos os dias, 7 dias por semana, né? Não 24 horas, mas eles estão lá pelo menos das 7 até as 5, 6, 7 da noite estão lá. Então, inclusive final de semana, porque os animais precisam ser cuidados final de semana, obviamente. Então dá para tentar fazer algum contato telefônico e explicar a situação e ver se isso é possível para fazer essa captura, se for o caso, ou pelo menos algum tipo de instrução para informar o que deve ser feito. E quando a gente recebe esses animais, o que a gente faz? A gente, né, recebe, faz uma ficha, faz o registro, comunica a SEMA que a gente recebeu, aí normalmente mensalmente a gente faz um comunicado de todos os animais que nós recebemos, e depois a gente comunica o que aconteceu com ele, se ele morreu, se ele foi solto, se ele está em tratamento ainda. Então tem toda uma questão que é burocrática, né, que a gente acaba tendo que fazer, obviamente, para prestar conta dos animais que são recebidos por nós ali, né, no Preservas, né, e da mesma forma também no Seclimar. Então, isso, a gente costuma fazer isso. Aproveitando a tua fala, professor, só para complementar que a gente produziu um documento agora, que é o Plano de Manejo da Fauna Silvestre do Campos do Vale, e esse documento já está disponível, se alguém quiser. Aqui no chat eu coloquei os nossos contatos do Demalic, se alguém quiser que a gente encaminhe. Esse documento provavelmente vai ser divulgado na sequência, e ainda a gente não sabe como, para a unidade ter um conhecimento disso. Mas quem quiser solicitar, a gente está endereçando. Gisele, quer falar um pouquinho? Sim, gostaria de agradecer ao professor Marcelo pela aceitação do convite, por aceitar ser nosso parceiro na iniciativa de melhorar nossas ações dentro da universidade relativas aos animais silvestres, especificamente, né, que é a sua grande colaboração aí no nosso grupo. Também falar para os demais, né, que o Demalic está aberto às parcerias, né, nossa equipe é limitada, mas tem um coração grande para questões técnicas e questões ambientais, a gente está super atento e super ligado, assim, acatamos sugestões, né, e executamos na medida do possível, né, o professor Marcelo sabe que a gente tem as nossas limitações, mas o que está dentro do nosso alcance a gente está correndo atrás. A respeito das iniciativas, né, nesse resgate histórico de informações ambientais dentro da URGS que eu estou realizando, um dos documentos que a gente teve a feliz sorte de encontrar é um documento que trata o Morro Santana como uma área de refúgio de animais silvestres, né professor? E é um documento que oficializa aquela área como uma área de preservação de animais silvestres, né? Então, nós temos a ideia de
de fazer uma melhoria nesse uso da área do Morro Santana. Já temos algumas ações em andamento, né? E pretendemos, estamos aí nessa fase de planejamento, junto com o professor Marcelo, para ver as possibilidades de aproveitar, fazer com que a URGS tenha cada vez mais uso daquela área, né? Tanto na nossa área de reposição florestal, como o Rafael e o Bruno têm atuado mais fortemente, assim, da nossa equipe, quanto nessa questão dos animais silvestres, especialmente balizados por essa portaria que trata aquilo ali como área de refúgio silvestre. Então, vamos fazer valer esse documento. Outra coisa que eu queria falar, que às vezes, assim, claro, o evento é de uma semana, né? Claro, a ideia é que se repita a cada ano, né? Essa nossa segunda edição da Semana do Meio Ambiente da URGS, mas a intenção é que ele seja um evento anual. E para que a gente possa prolongar os assuntos que não puderam ser abordados, né, durante essa semana. E no que tange a fauna, falar que nós não apenas na URGS lidamos com fauna silvestre, com o caso do apoio do Preservas, com o caso do apoio do SEMAS, né, na questão das aves, com o caso do Seram, lá no Seclimar, mas também a URGS tem atas e contratos para a gestão de fauna sinantrópica, né, que são aqueles animais que de alguma forma entram em contato aí com a gente e podem trazer algum tipo de doença, né, pombos, a escorpião amarelo, que são as principais ocorrências que a gente tem encontrado, abelhas, maribondos, né, e acho que o Rafa pode falar em que ponto que está isso, né, Rafa, só para atualizar. A gente tem atas vigentes e estamos em atualização, né, de algumas licitações. Isso, a gente está trabalhando com licitações de fazer um manejo integrado das faunas sinantrópicas, né? Porque não adianta só tu pegar e, às vezes, remover uns morcegos. Tem que fazer remoção, tem que tampar o telhado, tem que fazer todo um manejo concomitante para ter um controle mais efetivo em algum caso, né? Não só ações pontuais para remediar o problema, mas para solucionar na origem. E a gente tem um contrato em vigor que realiza esse manejo. A gente está trabalhando com um contrato futuro para fazer esse manejo integrado. Né? Então, havendo ocorrência, né, nas unidades, abrir um processo e encaminhar para a Suinfra, que a Suinfra nos direciona para que a gente possa acionar essas atas que estão vigentes, tá, pessoal? Outra coisa, assim, essas solicitações, né, às vezes a pessoa não quer abrir o processo, também se quiser se instruir antes de sair abrindo o processo, os contatos estão aí que o Rafael colocou no nosso bate-papo, ali tem o caminho o e-mail do Demalic, que é demalic@urgs.br, o nosso endereço eletrônico ali no site da Suinfra, e assim, de documentos que nós temos que será a nossa próxima atualização ali dentro do site, a gente vai criar um item lá só para documentos que a gente tem produzido. Nós temos um documento que é o manual, né, de fauna sinantrópica. Hoje a gente também, hoje quando eu falo é hoje de 11 mesmo, finalizamos e já estamos com a ART do nosso plano de fauna silvestre também, e aí no forno está o plano diretor de arborização urbana, como eu tinha falado ontem. Então, professor Marcelo, muito obrigada. Pessoal que está aí nos assistindo, muito obrigada pelo apoio. Contamos com a ajuda de vocês para que as ações ambientais não fiquem no papel, não fiquem nos sites, não fiquem estanques. Cada um tem o seu papel, então a gente tem que começar a olhar o seu próprio umbigo e ver dentro do que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, né? Cada um olhar a sua missão, né? Focamos em vários pontos ao longo da semana. Falamos um pouco de resíduos, falamos um pouco das questões de aquisição e armazenamento de produtos químicos, falamos um pouquinho dos efluentes, hoje finalizamos com essa questão da fauna. Então, eu acho que, de alguma forma, todos os palestrantes puderam deixar claros que tem a missão institucional e tem a missão pessoal de cada um dentro desse esforço para a melhoria do meio ambiente, né? Então, a gente só agradece a participação de todo mundo e até o próximo evento, tá, pessoal? Depois a gente vai disponibilizar todo o material para todos os inscritos. Os vídeos, a gente criou uma página
do Demalik no canal, né, do Demalik no YouTube. E, inclusive, hoje já foi postado o nosso primeiro vídeo, né, nesse canal do YouTube, que, inclusive, eu já vou compartilhar aqui no bate-papo em primeira mão com vocês. E, ao longo da semana, todos os vídeos do evento dessa semana serão compartilhados com todos e a gente espera e conta com a ampla divulgação de vocês também. Tá? Esse aí é o link do nosso primeiro dia. Então, como demora um pouquinho para fazer o upload, a gente vai postando aos pouquinhos. Um abraço aí, gente. Tchau, gente. Parabéns. Obrigado, Gisele. Obrigado, Rafael. Obrigado. Nós que agradecemos. Imagina. Obrigado. Só lembrando que vai ser enviado para cada participante um e-mail com a avaliação do evento. É bem importante que vocês se realizem para a gente ter um feedback do evento e ver o que melhorar para os próximos. No próprio portal do servidor já está disponível para todos vocês. Tá certo, então. Tchau. Tchau, gente. Valeu.